Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, espero que todos estejam bem, tranquilos, em paz. Esse é um momento de muita dificuldade para muita gente, não é mesmo? Até mesmo porque a gente nunca ficou tanto tempo dentro de casa, ou pelo menos espero que vocês estejam dentro de casa, porque mesmo jovens, esse momento é de se resguardar, tá certo? Mais do que falar sobre essa questão da Covid, eu acho muito importante nós tirarmos alguma lição desse momento, né, e essa lição estar aplicada de alguma forma para a realidade das empresas agora, né, e o que elas muito provavelmente vão viver mesmo depois da quarentena. A gente vai abordar as aulas sob essa ótica, tanto na aula de comunicação empresarial, quanto na aula de administração mercadológica daqui para frente, tá? Pois bem, eu quero fazer uma pergunta para vocês, para que vocês reflitam. O que será que vai mudar na empresa em que vocês atuam hoje, depois de tudo o que nós estamos passando e muito provavelmente nós vamos deixar de passar nos próximos tempos? Uma outra pergunta importante: quanto tempo será que vai durar isso? Muita gente sequer se arrisca a dizer quanto tempo vai durar e o que vai acontecer. O que eu posso dizer para vocês com toda certeza é que o comportamento do consumidor vai mudar nos próximos tempos, seja no Brasil, seja fora dele, enfim, e a gente precisa estar preparado para isso. O consumo de produtos dentro da casa de cada pessoa muito provavelmente vai aumentar em relação ao que existe hoje. As pessoas que bebiam fora de casa 3, 4, 5 vezes na semana, muito provavelmente vão beber menos, tá? Se não for por vontade própria, vai ser porque o pai ou a mãe não podem ir porque são mais idosos, ou porque a namorada não gosta de ir porque ela tem medo, enfim. Tudo isso vai mudar. Eu quero que vocês pensem sobre isso. Transferindo essa realidade para a comunicação interna das pessoas, né, falando sobre a comunicação empresarial, que é essa disciplina que nós estamos vendo agora, antes da gente falar dessas mudanças, é muito importante que a gente consiga entender a relação da comunicação interna com a organização das empresas e a administração das pessoas, que é o título dessa nossa aula de hoje. A comunicação entre as pessoas dentro de uma empresa, ela é fundamental. Assim como ela é fundamental fora da empresa, na nossa vida diária, né? Só que dentro da empresa, a comunicação ela é fundamental para que a empresa, a indústria, o comércio, a prestadora de serviço, ela consiga mostrar de fato quem ela é para os seus consumidores. Então, toda empresa que se comunica bem, reflete muito bem o que ela é para os consumidores. Se a gente pensar em comunicação e administração como dois itens individuais, né, eles fazem parte do mesmo processo que ajuda a empresa a se tornar grande e confiável e respeitada, né? É a comunicação que faz com que a missão, a visão e os valores que uma empresa tem sejam perceptíveis por seu consumidor, por seu colaborador e, por consequência, por seu consumidor. Drucker já falou isso em 1964. Tem um outro autor que em 2009, né, Cenerini, ele disse que quando a comunicação dentro das empresas é eficaz, o clima interno torna-se positivo e dinâmico, ajudando a gerar valor e credibilidade para a empresa. Ou seja, se você tem uma comunicação bem feita dentro da empresa, aquelas reclamações desnecessárias entre colaboradores sobre será que a gente vai
receber integral o nosso salário mês que vem? Por causa dessa crise da Covid? Será que eu vou ser mandado embora? Será que a empresa vai se sustentar no mercado? Qual que é a melhor forma de lidar com esse tipo de problema? É a empresa agindo de forma transparente com seus colaboradores. É mostrar a realidade do que está acontecendo. Vamos imaginar o que está acontecendo, por exemplo, nos clubes de futebol do Brasil. Alguns deles estão cortando quase que pela metade os salários dos seus jogadores. Para evitar que o problema se tornasse maior, eles chegaram nesses colaboradores, no caso dos jogadores, e explicaram o motivo pelo qual isso estava acontecendo. Nesse momento, muito provavelmente, eles não vão receber o salário integral, mas no futuro eles vão ser ressarcidos, com certeza. Mas houve uma comunicação interna que permitiu que eles confiassem, né, nesse processo, nessa empresa, nesse clube, no caso, para que eles conseguissem seguir, né, e continuar trabalhando nesse local. Né? Isso faz com que os colaboradores também se sintam mais valorizados, respeitados, né, e, consequentemente, passem a valorizar o conjunto, a empresa, e não simplesmente só a si mesmo. Tem um programa do Sebrae que chama Mais Empresas Avançadas, que citou o seguinte uma certa vez: uma das formas de motivar a equipe de trabalho de uma empresa é mantendo-a sempre informada sobre os novos conhecimentos adquiridos fora da organização e, sobretudo, o que ocorre dentro da mesma, ou seja, dentro da empresa. Né? Não adianta você viver numa bolha, né, e querer tapar o sol com a peneira do que acontece lá fora. A gente vê isso com muita frequência, tanto dentro de empresas quanto na política, enfim. Não adianta a gente tapar o sol com a peneira. A gente precisa entender objetivamente o que está acontecendo fora do ambiente para também adaptar essa realidade para os colaboradores. Ser transparente é a melhor forma de lidar com os colaboradores em relação a isso. Tá? A comunicação interna ela pode também ajudar a motivar colaboradores, ajuda a criar um clima favorável, né, para que ela alcance as metas definidas lá atrás, e também para que haja um crescimento contínuo das atividades, para que a empresa seja mais produtiva, para que ela atenda melhor o colaborador, entre outras razões. As estratégias de comunicação, elas estão ligadas diretamente ao resultado que as organizações obtêm ou não. Né? Cerqueira, em 1999, ele escreveu o seguinte: a comunicação interna contribui para um clima organizacional favorável. Estabelece uma base motivacional para o comprometimento entre as pessoas e das pessoas como sistema organizacional. Estabelecem a sinergia do comprometimento para a qualidade, para a maior produtividade, para a redução de custos e para a racionalização dos sistemas. Ou seja, se o colaborador está satisfeito, se ele percebe que a empresa é transparente e se ela cria um clima favorável para que ele se sinta bem, ele vai se sentir motivado, ele vai se sentir comprometido cada vez mais com aquilo que foi definido para que ele fizesse desde o começo. Foi um pouco do que eu disse também no slide anterior. Então, para a gente finalizar essa aula em relação às explicações, a comunicação interna ela não pode existir simplesmente para que as pessoas saibam o que está acontecendo. Ela precisa existir para que seja uma ferramenta estratégica de conscientização. Por que será que a empresa deixou de pagar o seu colaborador? Pode ser que tenha algumas empresas que falem, eu não preciso avisar. Todo mundo sabe o que está acontecendo lá fora, que o coronavírus está pegando todo mundo e que minha empresa não tem dinheiro. Não é tão simples assim. O indivíduo precisa tomar consciência a partir da forma como aquela empresa defende o momento. Ela precisa ser transparente para assumir a sua responsabilidade. Né?
O que fica de mais importante nesse momento, que eu quero que vocês gravem, é para atender bem o cliente, para que o consumidor final, lá na ponta, quando ele compra um serviço, um produto, ele se sinta satisfeito, antes da gente conseguir fidelizar esse cliente e tornar aquilo realmente muito palpável para ele, é muito importante que a gente ganhe a mente e o coração dos colaboradores. Não adianta uma empresa querer atingir a mente do consumidor se ela não abraça o seu colaborador, se ela não conquista esse colaborador. A empresa que divide com o seu colaborador aquilo que ela quer alcançar, aquela meta, dentro das possibilidades que a empresa tem, ou seja, eu quero alcançar 1 milhão de vendas até o final do ano, mas talvez eu não consiga isso porque o meu preço não é tão competitivo quanto a empresa concorrente, enfim. Ela disse que ela quer alcançar uma meta, mas ela também falou da realidade. Ela falou para eles, tomem cuidado, a gente precisa fazer dessa forma porque eles são mais agressivos do que a gente no mercado. Enfim, quando você mostra a realidade e quando você é transparente, você faz com que os colaboradores queiram mais. E isso ajuda no alcance das metas e dos objetivos da empresa. A valorização do colaborador é parte disso, né? Ou seja, o caminho para o sucesso, como o próprio slide está dizendo aqui, através da comunicação como ferramenta, só vai dar certo quando a empresa deixar de enxergar o Zé, o João e a Maria como simples funcionários, para que eles sejam de fato aliados do negócio. Tá certo? Bom, basicamente é isso. Assistam a aula. Logo aqui no final eu vou pôr um link para vocês. Eu quero que vocês leiam um link, esse link da Folha de São Paulo que eu estou deixando aqui. Esse link ele contém um pouco do que algumas grandes empresas estão adotando como estratégia nesse momento de crise, né? Para que seus colaboradores não deixem de trabalhar e não deixem de ser importantes para o negócio. E eu gostaria que vocês lessem e, depois de ler, acessem o Moodle para poder responder um simples questionário que também vai contar como presença para vocês hoje. Ou seja, preencham um questionário, são poucas perguntas, vocês vão lá responder para eu ver se de fato vocês conseguiram compreender essa aula, tá certo? E posteriormente a isso, entrem no Zoom para que eu possa dar presença para vocês, tá bom? Primeiro respondam o questionário, depois entrem no Zoom, ou se quiserem fazer simultaneamente, não tem nenhum tipo de problema, tá bom? Um forte abraço para vocês e fiquem bem e em paz. Um beijo, até mais.